Tudo começou de maneira quase silenciosa, tão sutil que ninguém percebeu o que estava por vir. Parecia só mais um amanhecer comum, mas havia algo estranho no ar, pesado, denso, como se o próprio mundo estivesse tentando avisar que aquele ano marcaria não apenas um capítulo da história, mas o início de algo que colocaria toda a humanidade de joelhos. As cidades despertaram como sempre, mas nada parecia realmente natural. Os pássaros voavam baixo demais, o céu estava mais cinza do que o normal, e uma sensação de desconforto percorreu ruas inteiras. Era como se todos pressentissem, sem admitir, que estavam pisando no prelúdio de uma catástrofe invisível. A temperatura mudava sem motivo, aparelhos falhavam, relatos estranhos se acumulavam, e mesmo assim a rotina continuou como se tudo estivesse bem. Mas a verdade já avançava, silenciosa e inevitável. Os sinais surgiram em fragmentos. Primeiro, fenômenos inexplicáveis, migrações anormais, tempestades repentinas, tremores que vinham e iam sem explicação. Depois, os avisos humanos, especialistas alertando, governos recebendo relatórios sombrios, previsões ignoradas por medo de pânico. Pequenas falhas se transformaram em grandes rupturas. Sistemas pararam, redes colapsaram e a natureza parecia gritar por atenção. A humanidade hesitou, e essa hesitação custou caro. Décadas de alertas foram negligenciadas, pesquisas foram desacreditadas, documentos escondidos, previsões ridicularizadas. Quando as verdades ocultas começaram a emergir, relatórios sigilosos, informações abafadas, erros acumulados, já era tarde demais. A realidade, ignorada por tanto tempo, finalmente se impôs com força brutal. E naquele ponto sem retorno, a humanidade teve que encarar a verdade. Ignorar o perigo não o torna menor, apenas nos torna vulneráveis quando ele chega. Quando a verdade rompeu o silêncio, não foi a informação que se espalhou primeiro, foi o medo. Um medo profundo, instintivo, que tomou ruas, casas e cidades inteiras. Portas foram trancadas, estoques formados às pressas, famílias divididas entre fugir ou ficar. Ruas antes pacíficas se transformaram em cenários de correria, desespero e desconfiança. O caos nivelou todos, ricos, pobres, preparados ou não. E pela primeira vez em muito tempo, sobrevivência deixou de ser conceito distante e se tornou prioridade absoluta. Com o caos crescendo, foram as escolhas que decidiram destinos. Cada pessoa precisou agir rápido, permanecer ou fugir, confiar ou se proteger. Famílias se separaram, estranhos se uniram e grupos improvisados tentaram resistir. Cada decisão traçava uma linha invisível entre os que ainda tinham chance e os que jamais seriam vistos novamente. A humanidade descobriu algo cruel. Sobreviver não era só enfrentar o perigo, era saber decidir sob pressão. E então veio o colapso. Não apenas natural, mas humano. Documentos secretos vazaram, informações antes impossíveis vieram à tona. O que muitos chamavam de teoria se mostrou verdadeiro. Governos sabiam mais do que diziam, instituições tinham dados que nunca revelaram, e especialistas carregavam previsões tão sombrias que preferiram silenciar. Segredos familiares, pactos escondidos, erros guardados por décadas começaram a emergir, como se o próprio caos tivesse aberto todas as portas trancadas. O mundo descobriu que o desastre não foi apenas um acaso, ele foi construído, peça por peça, silêncio por silêncio. Houve um instante em que tudo parou. O mundo inteiro segurou a respiração ao mesmo tempo. As cidades tremiam, o céu mudava de cor, comunicações caíram e uma sensação gelada tomou conta de todos. Aquela poderia ser a última vez que a humanidade veria o próprio mundo. O que antes parecia exagero se tornou real. O que parecia improvável virou ameaça imediata. Gritos, choro, silêncio, cada pessoa enfrentou a possibilidade do fim. Por alguns instantes, a humanidade não lutou. Apenas esperou. Quando tudo finalmente começou a silenciar, não houve comemoração. O que restou foi devastador. As cidades eram sombras quebradas, estruturas tortas,
ruas cobertas de objetos abandonados. O cenário físico era trágico, mas o peso emocional era ainda maior. Traumas, memórias dolorosas, segredos jamais contados. O silêncio que tomou conta do mundo não era de paz, mas de exaustão. Mesmo assim, entre ruínas e cinzas, algo persistiu. Não era esperança, não ainda. Era a compreensão de que se alguém ainda estava de pé depois de tudo, talvez fosse possível reconstruir. Não como antes, nunca como antes, mas de algum jeito começar de novo. Porque depois do ano em que a humanidade quase desapareceu, tudo o que restou foi isso: uma chance, mínima, frágil e silenciosa, de recomeçar.